Que o Senhor Deus possa abençoar todos pelo nome de Jesus. Pastor Fernando falando, trazendo uma mensagem que eu tenho certeza que vai alcançar teu coração, uma palavra que vem de Deus para a tua vida. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Tem tradução que diz aquele que pensa estar em pé. Quando nós olhamos esse texto, ele nos remete a esfriamento. Esfriamento é aquilo que acontece de forma gradativa, é um processo. Você pega, por exemplo, um alimento que você tira do fogo, ele vai esfriando aos poucos. Quando nós saímos desse fogo que é Cristo, desse fogo que é a presença, que é a palavra de Deus, inevitavelmente nós vamos esfriar na fé. E quando isso acontece, há uma coisa no coração que nós temos que observar. Quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de 2 Crônicas, capítulo 25, a Bíblia fala de Amazias, e era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar. E reinou 25 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Jeoada de Jerusalém. Versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. O coração de Amazias já não era mais o mesmo para com o Senhor. Tudo aquilo que ele fazia para com Deus, para com o Senhor, como rei, ele já não fazia com o coração 100%, era um coração dividido. Por isso a pessoa ela pode estar em pé, pode estar na igreja, mas eu preciso olhar o coração. Como eu tenho feito para com o Senhor, como eu tenho me colocado à disposição do meu coração em servir a Deus. Quando você vai orar, será que você ora por obrigação? Ou você ora porque você depende, você precisa da presença de Deus? Quando você vem à igreja, você vem por obrigação, porque senão o pastor vai ligar, porque senão o pastor vai mandar uma mensagem, ou porque você ama Deus, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Por isso eu preciso observar quando eu faço algo, seja numa condição até de dar um dízimo, até numa condição de ofertar na obra de Deus, como você tem feito. Isso vai demonstrar como está o seu coração. Se o seu coração está inteiro, o seu coração está dividido. Por isso o esfriamento, ele leva à condição da divisão do coração. A palavra divisão, ela quer dizer duas visões. A pessoa, ela permite que duas visões entrem no seu coração. E a Bíblia diz que a casa dividida, ela não subsiste. Coração dividido não vai subsistir. Por isso eu preciso tomar um cuidado. E essa palavra, ela vem de alerta. Porque muitas pessoas estão se esfriando. Estão se colocando num tempo. Estamos em quarentena, é óbvio. Mas quantos não estão vivendo uma vida como viviam antes do Senhor? Saíram do fogo, saíram do braseiro, saíram da presença de Deus. E se não voltar à presença do Senhor, elas vão se esfriar totalmente. Isso é perigoso. Porque o nosso inimigo, que é Satanás, ele não dorme. A Bíblia diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. E se esse fogo se apagar sobre a sua vida, você pode ter certeza, ele vai alcançar você. A Bíblia fala de um homem, um grande homem de Deus, que tinha a força de Deus sobre a vida dele, que fazia coisas extraordinárias. Esse homem é Sansão. Juízes capítulo 16, no versículo 18, a Bíblia diz, e vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo, subi essa vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, trouxeram o dinheiro na sua mão, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou ao homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. 3 coisas importantes. Primeiro, Dalila descobriu em quem consistia a força de Sansão. E Satanás hoje ele sabe que a força de um homem de Deus, ela está na presença do Espírito Santo, ela está na palavra e ela está no nome de Jesus.
Por isso que quando há pecado, por isso que quando há dúvida, por isso que quando há certeza, essa força é mortificada. Porque se há dúvida no coração, com certeza vai haver acusação do inferno. Por isso é importante que venhamos permanecer em Cristo, que venhamos permanecer no Senhor, que venhamos estar na presença de Deus. A segunda coisa que aconteceu com Sansão foi que Sansão, ele dormiu. A condição de dormir é não perceber aquilo que acontece ao seu redor. A Bíblia diz que eu preciso vigiar e eu preciso orar. Condição de estar atento, de perceber tudo aquilo que cerca a sua vida, que cerca a sua casa, que vai cercando o seu coração. De você perceber aquilo que o seu coração tem se inclinado, naquilo que você tem colocado os teus olhos. A Bíblia diz que são as raposinhas que fazem, as raposinhas que fazem mal às vinhas, levando a condição de pequenas coisas que vão gerar e causar grandes males sobre a sua vida. Por isso, observe. A terceira coisa, Sansão perdeu a força, irmãos. A nossa força consiste em Deus. Por isso que o nosso afastamento do Senhor nos enfraquece. O nosso afastamento da palavra de Deus nos enfraquece. Que o Espírito de Deus possa abrir os teus olhos. E quantos estão trilhando esse caminho? E quantos estão seguindo esse mesmo caminho que Sansão seguiu? E quando nós olhamos o final de Sansão, nós vamos perceber que Sansão ele está sendo oprimido pelos filisteus, Sansão ele está cego porque arrancaram-lhe os olhos e Sansão se coloca como escravo. Mas a Bíblia diz que foi para a liberdade que o nosso Deus nos libertou. Por isso eu preciso observar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 5 e o 6, diz, porque todos vós sois filhos da luz, não filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemo-nos e sejamos sóbrios. Ou seja, nós não podemos adormecer espiritualmente. O sono natural é necessário para repor muitas coisas em relação do corpo do homem. Descanso é importante. Mas o espiritual é algo que vai causar muitos malefícios na sua vida. Por isso é tempo de você despertar. É tempo de você acordar. Satanás está esperando que você se distancie, se você se distancie da presença de Deus, para que ele possa dar o bote sobre a tua vida. Aí é difícil a pessoa se levantar. É difícil a pessoa se colocar de pé. Por isso, abra os teus olhos. Até condições de muitas vezes a pessoa vir na igreja se torna difícil. Ela já não consegue, ela já não tem forças. Isso é demonstração que algo na tua vida não está bem. Por isso eu preciso observar. E quando nós olhamos para a Bíblia, Romanos capítulo 13, no versículo 11, nós temos que tomar cuidado com o esfriamento, porque a Bíblia diz, e digo isso, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, nós temos que despertar do sono, por quê? Porque está em risco a tua salvação. Porque está em risco a tua salvação, o bem mais precioso que nós temos. E é importante que você observe, é importante que você perceba isso. Por isso a Bíblia diz, desperta, ó tu que dormes. Abra os teus olhos, perceba, veja, seja sincero com Deus, seja verdadeiro com o Senhor. Diga para Jesus, Jesus, eu não sou mais o mesmo. Diga para Jesus, Senhor, eu preciso do seu fogo queimando na minha vida. Eu preciso da tua unção. A nossa menor proximidade do Senhor faz esse brilho de Deus queimar sobre a nossa vida. Quando nós olhamos que a mensagem de hoje, do propósito dos 70 dias de aliança com Deus, Gênesis 1:4, e viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Você já parou para pensar por que Deus separou a luz das trevas? Porque tudo aquilo que é das trevas não vai ser benefício, vai ser malefício para a sua vida. Por isso eu preciso andar segundo a luz. Eu preciso andar segundo a palavra de Deus. Eu preciso andar segundo ao Senhor. Preciso tirar do coração tudo aquilo que não é de Cristo.
A palavra de Deus, ela mostra que na velhice de Salomão, as suas mulheres lhe perverteram o coração. A condição do esfriamento, ele pode ser no início da caminhada, ele pode ser no meio da caminhada e ele pode ser no final da caminhada. Por isso que em todo o tempo eu preciso estar vigilante. Que Deus, através dessa palavra, venha abrir os teus olhos. Por isso a Bíblia diz, você que está de pé, cuide para que você não caia, irmãos. Muitas vezes não é cair em condição de um pecado, mas é decair da fé. Não viver mais como Deus chamou para que você vivesse. Em obediência, em fidelidade, em amor ao Senhor Deus. Que Jesus coloque essa palavra do coração. Eu queria fazer uma oração, Pai, em nome de Jesus. Eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor abra os olhos da tua igreja. Que o Senhor abra os olhos do teu filho, da tua filha, do teu servo. Que no nome de Jesus, tudo aquilo que tem cegado esta pessoa, levado ela, Deus, a se afastar da tua presença, que pelo poder do nome de Jesus, Satanás sai desse coração, você que domina essa mente, você que cerca esta vida, toda essa opressão, toda essa força das trevas, vai embora em o nome de Jesus. Que Deus possa abençoar todos, lembrando, nesse domingo, 8 da manhã, 10 da manhã, 18 horas. Vem por fogo de Deus.